Na aula 43, né, eu quero falar sobre a energia, o consumo de energia na área de transportes, né? Embora eu já tenha comentado aí nos vídeos anteriores sobre isso já, né? Mas sobre especificamente a cadeia da produção do etanol e do biodiesel, tá? Assim, eu vou fazer alguns comentários, né, a respeito aí, de alguma forma, falar de transporte individual, mas também falar o que é primordial, né, transporte em massa, tá? É, então é o seguinte, peraí, aqui. Ah, algumas coisas que eu devo comentar com vocês. Primeiramente, né, tem tido aí uma iniciativa, né, do aumento da eficiência energética desde o final da década de 70, devido ao aumento do preço do barril do petróleo. Agora, mais essencial, né, pensando em economia financeira, né, o que vocês podem ver que houve uma queda até considerável do consumo de energia por parte do setor aéreo. Por quê? Porque o custo do combustível, ele impacta muito no preço das passagens, tá? E o curioso, né, vocês estão vendo aqui, toneladas equivalentes de petróleo dividido por 1 milhão de passageiros vezes quilômetro. Então, aqui, em 1998, houve um pico, né? Não sei por quê, um consumo em torno de 65 e abaixou para 20. Tá? Às vezes, não é nem pelo aumento da eficiência das turbinas, ou dos propulsores dos aviões, mas também melhoramento da gestão das linhas, quando eu falo aumento da eficiência na gestão das linhas, é procurando ter mais passageiros possíveis, né, para ter uma ocupação máxima nos aviões, tá? Então é um setor que é bem frágil e que qualquer aumento do preço da querosene, eles estão procurando, por exemplo, encerrar alguma linha, alguma linha, né, alguma rota. Então, é uma atividade que procura-se bastante, né, ter uma ocupação máxima, enfim. Não que os outros não tenham, né, mas a impressão que dá é que o aéreo ele é mais intensivo nisso. Então, por exemplo, o consumo aqui é abaixo da média, né, mas tem, por exemplo, coletivo rodoviário, ônibus, né, e ferroviário, umas poucas linhas de passageiros ferroviários que tem no Brasil, né? Podemos pensar em metrô, trem de subúrbio e trens de longa distância. Tá? Eficiência do consumo específico de veículos leves, tá? Como comentei com vocês anteriormente, né, que os carros dedicados, eles tendem a consumir menos, né, porque os motores foram desenvolvidos pensando naqueles combustíveis. Então, que vocês podem ver, por exemplo, gasolina C, é porque gasolina A é o que sai da refinaria, mistura com etanol, vira gasolina C. No diesel, segue o mesmo princípio. O diesel que sai da refinaria é diesel A, misturando com o biodiesel, vira diesel B. Tá? Embora essas nomenclaturas, gasolina C e diesel B, não aparecem nos postos. Tá? Até recentemente, né, eu vi, setembro de 2020, que é um projeto de lei obrigando a adoção da octanagem, o aparecimento do número de octanagem, nos postos, no caso aí pensando na gasolina. Tá? Mas isso aí é apenas uma curiosidade. Então é o seguinte, que vocês podem ver, gasolina C e etanol hidratado, né? Que essas linhas tracejadas aqui que eu estou apontando. E aí que vocês podem ver que a partir de é, e aí a partir de um certo momento aparecem os carros flex fuel, né? Os carros movidos tanto etanol quanto gasolina. Aqui no começo, vocês podem ver, né, de 2002 até 2004, que a eficiência dos carros flexíveis, né, são mais baixos que os motores dedicados. Depois eles passam na frente. Mas o que que acontece? Duas coisas. Primeiro, aqui, né, o carro etanol hidratado, ele não é mais, a partir de certo ponto, não está sendo mais comercializado. Vocês não vão ver mais, infelizmente, a meu ver, infelizmente, carro apenas etanol disponível no mercado. O que está disponível no mercado são apenas carros usados. Agora aqui, ao contrário do carro hidratado, né, dedicado a hidratado, ainda está no mercado o carro dedicado apenas à gasolina, mas são carros de luxo, são carros de alto padrão, enfim, né, que foram desenvolvidos assim, não pensando no mercado brasileiro. Porque também tem carros flex, pensando no mercado brasileiro, que foram produzidos em outros países, especialmente aqueles que têm acordo comercial com o Brasil, automotivo, tipo Argentina e México. Tá? Evolução do consumo de combustíveis, né, já comentei de alguma forma, tá?
houve uma queda grande aí da gasolina e aí uma participação bem maior do etanol hidratado. O etanol hidratado, que digamos que é o grande concorrente da gasolina A. E uma queda do etanol anidro devido à queda da gasolina. E aí o gás natural veicular teve um crescimento razoável, né? Que o estímulo foi a partir do começo um pouquinho menos de 20 anos atrás, no começo da primeira década do século XXI. Tá? E aqui vocês podem ver, né, o uso do diesel em ônibus, né, veículo de massa e veículos leves. Quando fala veículo leve, é mais assim, por exemplo, não tão leve assim, né? Carros de 3 toneladas para cima, às vezes carro que foi comprado assim pensando apenas em transportar passageiros, não essencialmente assim, carga também, né? Mas não é para coletividade, né? Mas enfim, uma participação não tão grande como estão aqui. Aí vocês perguntam, né? Por que a participação do diesel em ambos, né, coletivo, leves, é tão pequeno? Porque o grosso do diesel vai para caminhões. E intensidade energética, no caso, transporte de cargas, uma queda grande do transporte aéreo, né, por mesmo motivo do transporte de passageiros, mas em geral houve queda de todos, devido ao aumento da eficiência dos propulsores. Quando falo propulsor, né, turbina a querosene em avião a jato, né, e motor de combustão interna, transporte rodoviário, aquaviário, ferroviário, tá? Devido à eficiência energética. Frota de caminhões estimada por idade de veículos. Isso é muito preocupante, né? Visto que quanto mais velho é um caminhão, né? Teoricamente, maior consumo de combustível, mais emissões. Então, vocês podem ver que houve uma queda bruta da idade, uma queda bruta do número de caminhões, das unidades disponíveis aí nas estradas, uma queda grande de caminhões novos entre 0 e 3 anos. Por quê? Teve uma época, de talvez 2010 a 2014, que houve um estímulo à aquisição de caminhões, tá? E depois esse estímulo diminuiu. Também veio, né? Crises econômicas e assim vai. Então, que vocês podem ver que houve até uma pequena queda da frota de caminhões no total, mas houve uma queda muito grande do número de caminhões mais novos disponíveis nas estradas. O ideal, né, é que essa idade de 0 a 3 anos, 3 a 7 anos fosse puxado para cima, porque aí teria menos poluição, menor consumo de combustível, enfim. Né? Consumo médio de combustível média de veículos leves, tá? Tendência de queda sempre, devido aí ao aumento da eficiência energética. No caso do Brasil, está aqui não muito baixo, também não muito alto, mas eu vou explicar o que acontece. Canadá e Estados Unidos é muito comum carros pesados, carros pesadões, tá? E isso é o fato, né, que muitas vezes as pessoas fazem longos deslocamentos, tá, da residência para o serviço. Mas independente disso, né, porque aqui é consumo, né, de litros de gasolina equivalente a cada 100 quilômetros. É que vocês podem ver que o consumo é maior no Canadá e nos Estados Unidos. Como falei, né, a popularidade dos veículos pesados. Agora aqui, por exemplo, União Europeia, que é apenas 4 países, desculpa não sei quais, né, da União Europeia e Índia. Por quê? Porque lá é muito comum carros menores, por exemplo, carros de 2 pessoas, tem lá Cinquecento, Smart, entre outros, né, bem pequenos. No Japão a situação é semelhante, né? Inclusive no Japão tem carros cujos motores é 0.7, menores que 1.0. Tá, e no Brasil empatando aqui com a China, enfim, né? Tudo questão assim de hábitos, tá? Popularidade de um conjunto de veículos. Tá? Por que isso? Por exemplo, no Japão, na Índia, a densidade demográfica é muito grande, então tem muito mais congestionamento, muito mais congestionamento mesmo. Inovação na área de transportes, né, que é um assunto bem bacana, né, porque até então só estava falando de diesel, biodiesel, etanol, gasolina, bem curto GNV, e tem que falar de outros também. Porque, primeiramente, o que permite aí o sucesso de alguns combustíveis é a questão de custo e custo do próprio combustível e custo do veículo. Aí também tem a questão da confiabilidade, isto é, menor gasto de manutenção, menor desconforto por parte dos usuários que são os maiores responsáveis, né, pela
pelo sucesso ou fracasso de alguma tecnologia. Não estou nem falando de combustível, estou falando de tudo. Por exemplo, um carro mais moderno que tem vários aspectos de segurança, por exemplo, enfim. Então aqui, por exemplo, no Brasil, a participação bem grande de uma tecnologia, né, que predomina, né, que é dos carros flex, que começaram a entrar no mercado em torno de 2002, por aí, né? Então, a partir de 2005, praticamente só tinha saindo, né, de fábrica no Brasil carros flex. Até antes ainda tinha um outro carro apenas etanol. Carro apenas a etanol, desde a década de 90, o mercado está bem fraquinho. Né? E carro apenas a gasolina, nas condições que eu falei anteriormente, né? Principalmente carros de luxo, carros importados que não foram adaptados para as condições brasileiras. Tá? Isto é, não pode usar etanol. E, mais especificamente, forte recomendação para esses carros usar gasolina aditivada. E o que mais vocês podem ver? Por exemplo, Índia e alguns países da União Europeia. Uma certa predominância dos carros leves a diesel, que algo no Brasil é proibido. Tá? Tem duas coisas que são proibidas no Brasil: carro leve a diesel e carro usado importado. Tá? Então, o Brasil está proibido de importar carro usado e carro leve. O Brasil até fabrica, mas não pode ser usado aqui. Por exemplo, Gol 1000 a diesel. Na Argentina pode, no Brasil não pode. Porque isso vem de uma época, né? E da época lá da década de 70, por exemplo, que começou, né, a aumentar muito o preço do petróleo, então teve iniciativas para minimizar o uso do biodiesel e aumentar o da gasolina para ter um certo equilíbrio no mercado, tá? Porque estava se gastando muito com as importações de óleo diesel, né? Mas aí começou a gastar mais com importação de gasolina, mas pensando aí no balanço comercial. Só que essa situação na década de 70 passou e até hoje existe essa campanha. Campanha não, desculpa, essa ação contra o carro leve a diesel, pelo menos para o comércio, né? E aí o que acontece? Por exemplo, taxistas, motoristas profissionais, né, eles não podem ter carro leve a diesel, que a grande vantagem é que é mais econômico. Claro que o custo de aquisição é maior. O carro leve a diesel é mais caro que o carro leva a gasolina. Então, para quem anda muito, mesmo com custo maior, compensa porque a eficiência do motor a diesel é maior. Então, o custo final, né, como se fala, reais por quilômetro, enfim, né, do diesel é menor. Agora, quem anda menos, aí compensa carro a gasolina. Então, o que mais? No Brasil tem um pouco, mas aí alguns modelos que pode e tal, mas aqueles modelos assim, carros mais pesados, a partir de uma certa tonelagem. Agora, carro leve, como de exemplo aí, Gol 1000. Gol 1000 no Brasil, até fabrica o Brasil Gol 1000 a diesel, eu acho. Não sei se fabrica ainda. Não fabricava, mas nunca pôde ser comercializado. Vamos lá. Porque assim, né? Faltou aí, na minha opinião, né? Um conceito do carro de carro leve. Porque eu ouvi falar que no Brasil, carro a partir de 3 toneladas pode ser a diesel. Abaixo não. Mas, por exemplo, o Gol 1000 tem 1 tonelada. Tá? Então, enfim. Que mais aqui? Carro a diesel, carro aqui, roxo claro aqui, violeta, sei lá, gasolina. E aí aqui no Japão, laranja, que é o carro híbrido, que mais para frente eu vou falar sobre isso. E aí tem outros aqui, né? Por exemplo, plug-in. Plug-in no caso, eu vou falar mais para frente, né? A questão do carro elétrico. GLP, gás liquefeito de petróleo. Até tinha uma época que tinha, né, carros a GLP, mas de uma forma clandestina, proibida. Tá? Porque quem que era pego poderia até ser preso, questão aí de risco à segurança, né? Esse risco à vida das pessoas, né? Carro hidrogênio, vou falar bem rapidamente depois, né? Mas é um insumo energético de alto poder calorífico que tem a vantagem que, ao consumir hidrogênio, né, reagido com o oxigênio do ar, gera como resíduo, né, vapor de água. Então, como os carros são usados mais em ambientes urbanos, regiões mais centrais, né? Então diminui a poluição ocasionada pela queima dos combustíveis, principalmente fósseis, né? Que mais? Aqui tem o carro plug-in separado do carro puramente elétrico.
mais para frente falar sobre isso, tá? Gás natural, Brasil tem um mercado, tá? Pequeno ainda, mas, por exemplo, o maior consumidor do mundo em gás natural veicular, se não me engano, é a Argentina. Embora nem apareça aqui, tá? Então vocês podem ver uma grande diferença entre os países, né? Todos os países menos o Brasil predomina aí o carro leve, carro apenas a gasolina. No Brasil predomina carro flex, né? Tendo alguns indícios aí nos Estados Unidos, Canadá, tá bom? E por quê? Porque Estados Unidos tem lá o E85, né, que é 85% etanol, 15% gasolina. Não pode usar etanol hidratado puro lá, porque abaixo de 0 grau a água, né, que tem no etanol hidratado, 7% de água no máximo, começa a congelar, né? E que mais? Às vezes o pessoal, né, prefere, né, o E85 a gasolina porque principalmente por questões ambientais, né? Mas há uma grande insatisfação, né, porque é questão de costume, de hábito. Às vezes a pessoa acha, nossa, mas eu tenho que parar mais vezes para encher o tanque. Aí questão de uso, né? Quem usa pouco, o hábito de ir mais vezes no posto não afeta tanto. Em vez de, sei lá, vamos supor, 2 vezes a cada 2 meses, vai 3 vezes a cada 2 meses. Agora, quem anda muito, pode ser até um incômodo, sei lá, em vez de 2 vezes por semana, e uma vez por semana, 3 vezes por semana, é muito relativo. Aqui é o mapa dos Estados Unidos que mostra a disponibilidade de alguns postos, dos postos, né, em cada estado e o que tem nesses, né? Porque tem estados aqui, por exemplo, a região mais centro-norte dos Estados Unidos, que tem muito desse laranja aqui, que é a presença do E85. Da mesma forma, presença de postos aí. Desculpa, aqui não é geral, né? Postos com insumos alternativos. Então, exclui a gasolina pura. Parece que nos Estados Unidos eles colocam 10% de etanol e exclui o diesel. Então, vamos falar apenas daqueles alternativos. E lá a gama é muito maior que no Brasil. Lá, por exemplo, eles já vendem B20, 20% de biodiesel apenas, né? Aqui no Brasil não tem posto que vende um teor de biodiesel acima do que tem no diesel convencional. CNG, que é gás natural comprimido, no Brasil tem alguns lugares, né? Não são em todos os postos, obviamente, é mais onde tem redes de gasodutos. Embora não é obrigatório o gás natural chegar no posto por meio de tubulações, pode ser por caminhão. E85 que eu falei para vocês, carro elétrico, né? Carro movido a hidrogênio, que ainda está mais em pesquisa, não está sendo comercializado. Gás natural liquefeito, que é um outro conceito também, né? A gente fala tanto do gás natural, mas é que a gente vê nos postos no Brasil é gás natural comprimido. A vantagem do gás natural liquefeito é que tudo que é líquido, o volume é menor. Só que o consumo de energia necessário para converter, né, gás líquido é muito maior. E propano é que nos Estados Unidos não é propano e butano como aquilo, é separado, ou vem de propano ou vem de butano. Também usado na cozinha, né? E até o seguinte, uma gama de opções maior, só que aquela história. Não adianta nada você vender o veículo se não tem postos o suficiente. Então, lá está tendo uma preocupação acerca da construção de postos a uma distância, vamos supor, 100 quilômetros de distância de um para o outro, respeitando, lógico, a autonomia dos carros, né? Igual, por exemplo, carro elétrico. Tudo bem que atualmente o maior mercado do carro elétrico é mercado assim, tipicamente urbano, usar mais nas cidades, mas uma pessoa tem que ter a liberdade de ir para onde quiser. Então, seria interessante, essencial, que tivesse vários postos, por exemplo, carro elétrico, eletroposto, para que não fique parado no meio do caminho e tenha que ser guinchado de volta para casa. Aqui é a mesma coisa, não é só aqui em números. Vamos falar dos carros que têm eletricidade de alguma forma, tá? Carro elétrico a bateria. Carro puro, você, vamos supor, chega em casa, coloca na tomada e dorme e acorda no dia seguinte, o carro tá completinho, vamos supor. Mas você também pode colocar um posto. Por quê? Porque quanto tempo demora para completar a bateria de um carro elétrico, se colocar numa tomada convencional de casa? Vai depender da tensão, mas em muitas cidades a tensão é 110, é mais demorado. Então, o que pode ser feito? Colocar um eletroposto
em qualquer lugar, na casa, no comércio, no serviço, etc., para acelerar o carregamento. Aí tem carregadores mais rápidos, tem ultracarregadores. Por exemplo, ultracarregador pensando no posto, porque a pessoa quer chegar no posto e abastecer, não quer esperar muito, não vai esperar por horas. Aí tem carregador que carrega acho que meia hora, 20 minutos, não tenho certeza. Mas são equipamentos muito caros, envolve aí uma tensão gigantesca e no final das contas parece que não autonomia, né, mas a vida útil da bateria diminui, se for uma tensão muito alta, ouvi dizer. Mas independente, o carro elétrico tem uma autonomia não muito alta, bem menor do que carro convencional a gasolina, até mesmo etanol, por isso que tem o uso mais essencialmente urbano. Mas é aquela história, quem que investe em carro elétrico está investido muito na perda do peso do carro, materiais mais leves. E carro puramente elétrico, ela tem menos componentes que motor de combustão interna, proporcionando até mesmo carros mais leves também por causa disso. Tá? Menor custo de manutenção é relativo, mas em compensação não precisa, obviamente, de filtro de combustível, óleo do motor, né? Não existe, né, lubrificação em motor elétrico, até onde eu sei. Mas ainda, às vezes, a manutenção é mais cara por causa da mão de obra o custo da mão de obra ser maior. Por quê? Porque carro elétrico no Brasil ainda são poucos, lei da oferta e da procura. Poucas pessoas têm capacitação para trabalhar com manutenção de carro elétrico. Não é qualquer um. O que mais? Carro híbrido é assim, é um carro que tem o motor de combustão interna com uma potência mais baixa do que os convencionais, mas também tem motor elétrico. Basicamente, o que é? A pessoa freia o carro, a energia das rodas, a energia mecânica é convertida em energia elétrica que alimenta o banco de baterias. Atualmente, praticamente qualquer tecnologia de armazenamento de energia é bateria eletroquímica. Bateria eletroquímica, de novo, né? Que eu falei uma vez há um tempo atrás, é pleonasmo. Mas assim, você freia. Por causa de semáforo, por exemplo. Interrupção do trânsito. Você freia, a energia das rodas, energia mecânica, ela, por meio de um gerador, ela gera energia elétrica que alimenta uma bateria, energia química. Aí quando você quer acelerar, a primeira energia que você usa é justamente aquela energia elétrica da bateria para acelerar. Aí acelera, dá aquele arranque, depois de algum tempo, volta a funcionar o carro movido a motor de combustão interna. Vantagem do carro híbrido, como vocês viram, uma pessoa vai, freia e para no semáforo. Vamos supor que o cara fica parado por 30 segundos. Aí desliga, quando freia o carro, quando para o carro, desliga o motor de combustão interna. Aí não fica lá no que chama de marcha lenta, aquela rotação mínima. Ele para, desliga, como se tivesse parado, desligou o motor mesmo. E aí a pessoa acelera, aí aciona o motor elétrico e assim que termina um tanto de energia, né, que tem na bateria, aí sim liga o motor de combustão interna. Isto é, fica mais tempo desligado. Quando que vale a pena desligar o motor do carro para fingir economia de energia? Ouvi dizer, pode ser que esteja enganado, se a pessoa tem certeza absoluta que o carro vai ficar parado por mais de um minuto. Por exemplo, você está na estrada, tem uma parada, principalmente aquelas paradas lá para recapeamento de uma das faixas, né? Aquele pare e siga. Fica parado 5 minutos, compensa desligar o carro, o motor do carro. Tá? Então, você usa assim o motor de combustão interna por menos tempo. Mas também tem gente, né, que tem carro chamado elétrico híbrido plug-in. Esse aí tem uma bateria até maior que o híbrido, só que menor que o elétrico puro. Tá? Então, o que acontece? O elétrico híbrido plug-in é pensando no quê? Na possibilidade de você carregar em casa, por exemplo, em qualquer lugar, mas também ter lá o tanque, a gasolina, etanol, que seja, para você usar. Então, muitas vezes a pessoa lá tem o elétrico híbrido plug-in, até mesmo elétrico híbrido. Vamos supor uma pessoa que ande 200 km ida e volta. Aí, claro, depende da autonomia da bateria. Mas vamos supor, uma pessoa planejou tal, eu vi dizer que a autonomia da bateria é para 200 quilômetros, vamos supor. Aí o cara mora a 100 quilômetros do serviço. Ida 100, volta 100. Mas aconteceu algum imprevisto, tal, tem que fazer uma mudança de percurso, está andando mais. Aí termina aquela energia
para a movimentação das rodas, vai sobrar aquela energia lá para acionar as velas de ignição, painel, farol, né? E aí vai começar a usar o motor de combustão interna, vai consumir diesel não, desculpa, gasolina, podia ser diesel também, mas não no Brasil, gasolina, etanol, o que seja. Aí o carro vai começar a usar o motor de combustão interna, mas tem que se preparar que, como são motores mais fracos, então a velocidade do carro vai ser mais baixa. Então vai ser usado apenas aí para, digamos, de certa forma, uma situação de emergência. Tá? Porque quando o cara compra, né, carro híbrido, plug-in, carro elétrico, né, é pensando assim, eu vou deixar de gastar, vou gastar menos com combustível, eu sei que vou gastar mais com energia elétrica, mas no final das contas eu vou gastar menos com o uso do carro. Por quê? Porque ambos, né, esses três aqui, são muito mais caros do que um carro convencional. Mas em compensação, o gasto final do seu uso vai ser muito mais baixo. É aquela história, o carro elétrico, bom, no Brasil ainda está caro pra caramba, né? Acho que fala em 120 mil reais para cima. Não se fala, ninguém até hoje ninguém ouvi falar, eu não vi falar de ninguém falando, por exemplo, do seguro do carro, porque o seguro muitas vezes é proporcional ao valor do carro. Aí, claro, um seguro do carro desse vai para as alturas. Ah, mas tem cidades, tem estados, né, que dão alguns benefícios, né, tipo isenção parcial total do IPVA, uso de carro elétrico em, assim, por exemplo, na cidade de São Paulo tem lá o rodízio de placas, então ele está isento ao rodízio de placas, enfim, né? Porque diretamente não polui. Eu falo diretamente, mas indiretamente vai depender, obviamente, da origem da energia elétrica. Existe também carros movidos a... Bom, desculpa, eu ia falar de célula de combustível, né? Mas aqui, né, fala dos avanços tecnológicos das baterias, aí pensando aí no carro bateria de lítio, que é o que tem nos carros mais modernos. O sucesso da bateria, de uma tecnologia de bateria, se dá principalmente devido à densidade energética. Energia por volume ou energia por massa. Quanto maior a energia por massa ou por volume, maior o sucesso dela, porque diminui o custo, mas também diminui o espaço que pode ser usado para aumentar, por exemplo, o volume do porta-malas. Tá? Aqui, motor elétrico, o carro elétrico, né? Aí que vocês podem ver, por exemplo, tem uma solução aqui, né, que tem o carregador que fornece corrente alternada para o carro, aí tem o inversor aqui dentro do carro, que converte corrente alternada em corrente contínua e alimenta a bateria. Tá? Nos vídeos anteriores eu falei, né, em caso se não tiver, por exemplo, o carro sem inversor, carro que recebe corrente contínua direta, aí se tiver um módulo fotovoltaico, não precisa nem de inversor. Porque o que acontece na realidade? Vamos supor que o carro recebe energia elétrica proveniente de módulos fotovoltaicos. Módulo fotovoltaico, estou repetindo aqui, né? Módulo fotovoltaico ele gera corrente contínua. A inversor gera alternada, vai para eletroposto, alimenta o carro, a alternada vira contínua de novo. Tem perda de energia, né, nos inversores. Tá? E freio regenerativo, aquele lá que pega energia, alimenta o banco de baterias, né, quando está freando, e usa essa energia para acelerar. Ou acelerar, né, quando está saindo de uma lombada ou de um sinal vermelho, né, enfim. Agora, uma coisa muito importante. O Brasil, pelo fato de usar muito etanol, ele tem uma das matrizes energéticas de transporte mais pura, talvez a matriz energética de transporte mais limpa do mundo. Então, que mostra aqui emissões grama de CO2 por quilômetro rodado. Um carro apenas a gasolina, por exemplo, aqui emite 160. O carro parcialmente híbrido, por exemplo, híbrido fóssil na Europa, 110. Tá? Por quê? Porque carro híbrido, é lógico que é mais eficiente que o carro convencional, porque ele aproveita, ao contrário do convencional, o híbrido aproveita a energia da frenagem. Então, um carro que tem uma autonomia, vamos supor, 15 km por litro, vai aumentar, sei lá, para 22, 23 km por litro. Claro que depende de cada carro. Carro elétrico europeu ainda vai poluir, né? Não a poluição ao usar o carro, mas a poluição decorrente à produção da energia elétrica, matriz elétrica suja. Ao contrário aqui do elétrico verde, matriz elétrica limpa, é o que acontece no Brasil. Etanol híbrido flex. Então, o que acontece? No Brasil,
Pode emitir 45, o carro etanol convencional, ou um carro flex convencional. Um carro híbrido flex, isto é, o carro híbrido movido a etanol, já existe no Brasil. O primeiro modelo foi um Ford Fusion mexicano. Carro híbrido flex, tá? Por exemplo, o cara tem o híbrido flex, coloca etanol, vai emitir apenas 30. Isso que etanol, né, o balanço está emissão é zero, mas tem as emissões indiretas devido à cadeia produtiva do etanol. Por exemplo, caminhão que transporta cana movido a diesel mineral convencional. E matriz elétrica limpa, né, carro elétrico brasileiro, emite 19. Se fosse na Noruega, no Paraguai, seria zero. Tá? Só que aqui o que aparece, voltando aqui, gasolina, 2017 e 160. Há previsões para diminuir, né, as emissões devido aí a aumento da eficiência dos carros apenas a gasolina. Tá? Até níveis aí que 2030 é equivalente ao parcialmente híbrido em 2017. Então, o parcialmente híbrido, ele em 2017 polui tanto quanto está previsto apenas a gasolina em 2030. Tá? Híbrido fóssil, por exemplo, aqui, né? O híbrido plug-in em 2017 poluía tanto quanto a previsão do híbrido fóssil poluir em 2030. É isso que está querendo dizer aqui. Então, nesse ponto, o Brasil está muito bem. Aqui é algo parecido, tá? Só que uma outra unidade, megajoule por quilômetro de energia. Por que isso? Porque, em geral, carro elétrico, ele consome menos energia do que movido a combustão interna. Principalmente por quê? Porque a eficiência do motor elétrico é mais de 90%, ao passo que a eficiência energética do motor de combustão interna, etanol, gasolina, por exemplo, 20% no máximo. Diesel, 25%, não chega a 30%. E aí o híbrido, né, é o intermediário entre elétrico e tem os dois, né, elétrico e motor de combustão interna. Só que o motor, como falei antes, né, motor de combustão interna em carro híbrido é bem pequenininho. Zero motores, por exemplo, para carro que até então era 1.6, então o motor fica, sei lá, restrito a 1.0, 0,7, o que seja. Tá? Então aqui, por que o consumo de energia por carros elétricos é menor? Porque a eficiência é mais alta. Então, se você entrega 100 energia elétrica, vai para as rodas, sei lá, 90. Porque tem uma parte da energia. Porque, assim, toda energia, né, primeiro vai para o banco de baterias para depois ir para as rodas. Não tem como abastecer com carro em movimento, óbvio, né? Então, tem perdas aí entre conversão de energia elétrica e química das baterias, depois química em elétrica e depois elétrica e mecânica. Tá bom? Aqui dá para fazer um cálculo, né, que mostra aí quanto que se gasta usar gasolina, etanol e energia elétrica. Claro que depende do preço da energia elétrica, né, da tarifa de luz. E também, né, tem a variação, que é grande por sinal, do preço da gasolina e do etanol, e depende do estado. Mas o cálculo é basicamente isso aqui. Por exemplo, 1 litro de gasolina, 1 litro de etanol tem o tanto de energia. 1 kWh, que está até errado, é K minúsculo, W maiúsculo. Por que W maiúsculo? Em homenagem a uma pessoa, James Watt. E não existe essa barra H. Não é potência dividido por tempo, é potência vezes tempo. Então é K minúsculo, W maiúsculo, vezes H. 1 kWh tem o tanto de energia, e ambos têm seus custos aqui. Estimados, tá? Porque claro que variam muito, né? E aí vai fazer o seguinte, vai fazer uma comparação. 1 megajoule de gasolina custa tanto, 1 megajoule de etanol custa tanto, 1 megajoule de energia elétrica custa tanto. A diferença entre os preços, entre os valores por megajoule é pequeno, neste exemplo. Só que deixa eu mexer aqui. O motor a energia elétrica para percorrer 1 quilômetro precisa de 0,86 megajoules, isto é, 860 mil joules. E o motor a combustão, etanol gasolina, precisa de muito mais, porque ele é bem menos eficiente. Então, 1.680.000 joules. Com isso, hoje as pessoas gastam para rodar 1 quilômetro. Depois de fazer os cálculos, né, que basicamente esses valores aqui vezes esses aqui, o que vocês podem ver é que o consumo, o gasto, a despesa do carro elétrico é menor. Então, para rodar 1 quilômetro, o carro elétrico, 12 centavos. Carro a gasolina, que é um pouquinho mais alto, 24 centavos. Etanol, 23. Tá?
Então, é isso que quer dizer que é uma forma de calcular o quão vale a pena o uso, por exemplo, do carro elétrico. Mas aquela história que eu falei para vocês, igual do carro a diesel, o carro elétrico é mais forte, que eu vou falar agora. É interessante apenas para quem é motorista profissional que anda pra caramba, taxista, motorista de aplicativo, transportadoras, enfim, de pequenas cargas. Tá? Que aí o alto custo do carro elétrico é compensado pelo custo menor da conta de luz. Tá bom? O que mais que tem? Aqui, medidas de alavancagem no Brasil e no mundo para veículos elétricos. Existem alguns programas de incentivo. Por exemplo, no Brasil ainda está começando, né? Poderia até ter subsídio para estimular a venda de carro elétrico, mas o valor do subsídio para cada carro seria altíssimo. Então, algumas formas de adoção, de estímulo à popularização de algumas tecnologias, né, pode ser, por exemplo, isenção de impostos para equipamentos e soluções produzidas, feitas no mercado nacional. Mas, infelizmente, do carro elétrico não tem isso. Então, muitos estados estão isentando, por exemplo, IPVA para carro elétrico, independente se seja montado no Brasil ou importado. Tá? Tem países que já estão adotando já um calendário para extinguir a venda de carros que têm motor de combustão interna. Mas como a grande maioria dos países no mundo afora não tem carro flex, então usam apenas diesel ou apenas gasolina. Por exemplo, em Noruega, restrição integral em 2025, acho que é o país que vende mais carro elétrico em proporção, né, já existentes no mundo, parece que 30% atualmente, né, 2020, 30% acho da venda dos carros são puramente elétricos, ouvi dizer. Na Índia, restrição total em 2030, Áustria também, Holanda 2025, restrições parciais no Canadá, Coreia do Sul, China e assim por diante. E países muito grandes aí vai depender muitas vezes da legislação estadual. Tá? Nos Estados Unidos tem muito disso, restrição, mas assim apenas em alguns estados. Regras diferentes para cada estado. No Brasil, ainda pouquíssimas pessoas têm carro elétrico, um número também muito pequeno tem de carros híbridos devido ao seu alto custo. Tá? Foi, por exemplo, criado, até falei um tempo atrás, o programa Rota 2030, que é uma substituição do Inova Auto, para estimular, forçar, né, a indústria automotiva nacional a produzir, né, comercializar carros mais econômicos. Mas também pensando até em aspectos de segurança, carros mais seguros, com mais airbag, enfim, né, com estruturas do veículo mais resistentes a impactos. Aqui, ó, isenção de IPVA em alguns estados. Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe, para carros elétricos. E parcial em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, que pega aí a maior parte do mercado consumidor. Só que para isso, né, precisa instalar eletropostos também, para estimular, né, o uso dos carros. Aqui na cidade de São Paulo, dispensa do rodízio de carros. Para quem não sabe o que é isso, segunda-feira está proibido carros com final 1 e 2, terça, finais 3 e 4, quarta 5 e 6, que é no caso do meu carro, nas quintas, final 7 e 8 e sexta 9 e 0. Sábado, domingo, feriado, não tem restrições, férias escolares em geral também não. Mas quem que anda, por exemplo, no meu caso, vamos supor, final 6. E se eu andar as quartas-feiras, continuo andando, ninguém vai me proibir. Ninguém vai me pedir, mas leva uma multa. Leva um presentinho para minha casa, que é uma multa. Tá? E muitas vezes tem gente que passa por São Paulo por passar, né? Por exemplo, quem mora no Paraná vai para o Rio de Janeiro, passa pela Marginal Tietê e mal sabe que isso existe. E leva uma multa. Mas, enfim. Eu até poderia falar aqui, né, sobre, quer dizer, eu vou falar, sobre uma desvantagem dos rodízios, porque o rodízio da cidade de São Paulo, ela foi inspirada na cidade do México. E na cidade de São Paulo isso aconteceu, mas na cidade do México foi pior. O quê? O pessoal começou a comprar o carro do rodízio. Isto é, aquele carro alternativo que polui mais para ser usado apenas naquele dia que não pode usar o carro principal. Traduzindo, aumentou a poluição. Bom, enfim. E aí é o seguinte,
aos poucos, né, alguns estados, alguns países, né, vão criando medidas aí para estimular, né, o uso do carro elétrico. Não tem medidas aí de estímulo de carro híbrido, não tem. E restrição aí ainda no Brasil ainda não tem, mas já está estudando. Só que no Brasil acho que vai ser muito mais difícil de restringir o carro movido a motor de combustão interna, por quê? Porque tem o etanol, o carburante. Então, assim, é conveniente, na minha opinião, por exemplo, aumentar o teor do etanol na gasolina, aumentar o teor de biodiesel no óleo diesel, pensando mais em combustíveis renováveis. Mas como a Europa não tem essa capacidade de produção em larga escala do combustível renovável, e precisaria de muitas importações, eles optaram para dar prioridade à eletricidade. Tá? Ainda falando de biocombustíveis, vamos falar sobre bioquerosene, que é algo que ainda está em caráter experimental no mundo inteiro, não existe produção e consumo em larga escala. O que é bioquerosene? É um combustível de origem renovável, substituto alternativo a querosene que vem do petróleo. Aí existem várias matérias-primas que podem ser usadas e vários processos de conversão. Tá? Por exemplo, você pode usar gorduras, óleos e graxas, resíduos agrícolas e florestais, açúcares, tá? Até peço desculpa porque eu não lembro mais o que significa cada um deles, mas é questão aí de produção de querosene parafínica, querosene proveniente aí de hidrogenação. Não vou entrar em detalhes aqui porque não é o caso. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: existem várias matérias-primas e existem vários processos industriais para produzir bioquerosene. E da mesma forma que biodiesel e etanol é fácil porque é uma molécula só, né? Mas biodiesel é uma mistura de substâncias, né? Em especial aí vários ésteres diferentes que desde que atendam alguns padrões de qualidade. Bioquerosene também é uma mistura de substâncias muito diferentes entre si, mas que desde que atenda alguns padrões. Por exemplo, o principal que vocês nunca mais vão esquecer, como querosene, como combustível aeronáutico, ele atua em um ambiente de alta altitude, a 40, 50 graus abaixo de zero, não pode ter água. Tá? Então não pode absorver água. Mas desde que tenha assim, um grande poder calorífico, muita energia em pouca massa, porque nós estamos falando de avião, em que o mais importante, junto com a segurança, é a diminuição do peso. Tá? Enfim. Tá? Então, assim, no Brasil produz, mas ainda tudo em caráter experimental. O que mais que eu posso falar para vocês sobre veículos? Eu vou parar por aqui. Aí tem o último assunto dessa disciplina, né, que são os programas de estímulo, a produção e uso de biocombustíveis, né, quer dizer, esse aqui que eu falei é programa de estímulo a carro elétrico, mas vamos falar de programas de estímulo que já começou no Brasil, mas está no comecinho. Tá? Vou explicar melhor no próximo vídeo.